Então, boa noite a todos. Dá mais o início aqui à aula do curso de Economia Política 2. Hoje é o início da nossa segunda unidade. E a aula de hoje tem como objetivo discutir a teoria das crises, né, na perspectiva marxista. Ou seja, a teoria das crises de Marx. Então, livro terceiro do Capital. Bom, antes de dar início aqui à discussão, quero saber se vocês receberam a gravação, né, das aulas da semana passada. Recebeu? Eu recebi aqui a instrução de prova, né? E também o último assunto recebeu, né? O último assunto foi rotação do capital. Isso, recebeu, né? Aí tá junto capital circulante e capital fixo. Isso. Mas recebeu, né? Recebi. Ótimo. Então a gente vai tratar hoje da teoria das crises em Marx. E à medida que eu for discutindo, né, a lei de queda tendencial da taxa de lucro, aí eu vou contemplar um outro tópico do programa, que é a discussão sobre a formação dos preços de produção. Certo? Sobre a formação do preço de produção. Então, essa discussão sobre a formação do preço de produção, ela vai estar, digamos assim, inserida nessa discussão sobre a teoria das crises e também na discussão sobre o capital comercial, que vai ser o próximo assunto dessa segunda unidade. Ok? Então, vamos lá. Vou projetar aqui a minha tela. Bom, tá dando para ver aí, Alaú? Tá bem visível, bem... Obrigado. Bem legal, bem legal. Só para, enfim... Bom, então, hoje nós vamos falar sobre o fenômeno das crises, né? Das crises econômicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia, né, quando pensa em crise econômica, é que, na perspectiva, né, do pensamento de Karl Marx, né, de sua teoria econômica, as crises, né, o fenômeno das crises, é explicado por intermédio da famosa lei, né, que ele desenvolveu, que é a lei de queda tendencial da taxa de lucro, que no entendimento de Marx se constitui uma das principais questões, né, uma das questões centrais, em torno da qual gira toda a economia política. Então, para Marx, essa é uma questão central e no âmbito da economia política, que foi objeto da análise de inúmeros autores. Só para citar aqui, um autor relevante, a gente poderia falar do Ricardo, né, que falou da tendência ao estado estacionário, né? Então, o Ricardo também chegou a dar uma contribuição sobre o fenômeno das crises, né? Outro autor também importante que deu contribuição nesse sentido, né, de compreender o fenômeno das crises, foi o Malthus, né? Então, para o Malthus, as crises de superprodução do capitalismo eram decorrentes da escassez de demanda, né, da insuficiência da demanda agregada. Então, a gente pode até afirmar que a visão de Malthus sobre as crises é um prelúdio, ou seria o germe, né, da compreensão das crises por parte do Keynes. Tá?
E no caso do David Ricardo, quando ele fala da tendência ao estado estacionário, né, ele fala de uma tendência à queda da taxa de lucro. Né? Então, se a taxa de lucro cai-se de tal maneira a ponto de desestimular, né, novos reinvestimentos, ou seja, a acumulação de capitais, né, acumulação capitalista. Então, é a partir desse momento que se instaura uma crise econômica. E essa ideia é importante porque o Marx recupera essa discussão que foi desenvolvida inicialmente pelo Ricardo, né, da tendência ao estado estacionário, no qual, né, não haveria mais estímulos, né, para os capitalistas industriais continuarem a investir, né, a reinvestir em seus respectivos negócios. E então Marx vai pegar essa formulação teórica do Ricardo e vai desenvolver, dando origem ao que nós chamamos hoje de lei de queda tendencial da taxa de lucro. Então, o germe dessa compreensão do Marx, né, sobre o fenômeno das crises, se encontra em Ricardo. Né? E o germe da compreensão do Keynes, né, sobre o fenômeno das crises, né, sobre a tendência, enfim, à estagnação, à recessão econômica, etc., se encontra em Malthus. Então vejam, né, que se a gente pensar nesses quatro autores, quatro grandes autores da economia política, nós podemos, né, observar inicialmente que esse tema é de extrema relevância na economia política. Até porque o capitalismo, ao longo de toda a sua história, experimentou, né, várias crises econômicas. Então, o capitalismo, durante toda a sua história, atravessou por períodos de crises econômicas. O capitalismo nunca se desenvolveu sem crises. Então, isso, por si só, já demonstra a relevância dessa discussão, né, sobre o fenômeno das crises econômicas. Bom, então, antes de iniciar, né, essa discussão sobre o fenômeno das crises, vamos tentar compreender o fenômeno das crises do ponto de vista, né, do processo de produção, tá? Do processo de reprodução material da sociedade, para ser mais exato, e não do ponto de vista do processo de produção de valores, né? Do ponto de vista do processo de valorização, que é o que caracteriza o modo de produção capitalista. Então, do ponto de vista, né, do processo de reprodução material da sociedade, né, ou produção de bens e serviços, o que é uma crise econômica? O que é uma crise econômica? Uma crise econômica significa, né, para início de conversa, né, numa primeira aproximação com o tema, como ela se materializa a partir do momento em que há uma paralisação, né, da reprodução material, né, do processo de reprodução material da sociedade. E essa paralisação ela pode ser total ou integral. Né? Então, nós sabemos, né, que a produção de riqueza material é uma condição, né, vital da vida em sociedade, da vida humana, digamos assim. Né? Então, enquanto houver humanidade, vai haver produção de riqueza, né? Vai haver atividades econômicas. Tá? Pois bem, então, do ponto de vista estrito, né, do processo de reprodução material da sociedade, uma crise se expressa como uma espécie de paralisação da reprodução material da sociedade. Essa paralisação pode ser parcial ou pode ser integral. Então, vou tentar aqui traduzir isso em termos mais concretos para a gente entender, né, com mais profundidade o fenômeno.
Então, vejam, o que é a reprodução material de uma sociedade? Nós sabemos que numa determinada sociedade, né, para ela se reproduzir materialmente, boa noite, Uli, dando início aqui à discussão da segunda unidade, viu? Só para situar você, estou falando do fenômeno das crises. Okay? Boa noite. Mas depois você pega o iniciozinho, né, na gravação, quando eu enviar. Bom, apesar que você não vai perder muita coisa, não. Uma crise econômica, né, como eu falei no início, ela se expressa como uma paralisação do processo de reprodução material da sociedade. Então, a sociedade, né, ela tem como condição dispensável, né, para a sua sobrevivência, né, a produção de bens e serviços. Então, a produção de canetas, de alimentos, de meios de comunicação, meios de transporte, produção de, né, vestuário, roupas, a produção de habitações, né? Enfim, se eu fosse enumerar aqui, né, a quantidade de bens e serviços que são produzidos diariamente na economia real, eu teria que passar, talvez, toda a minha vida aqui enumerando cada um desses bens, né? E nós sabemos que, além dos bens já existentes, né, ao longo do tempo vão surgindo novas mercadorias, né? Em função de novas descobertas, enfim, né? E aí esses novos bens vão ser incorporados aos já existentes, né? Porque a tendência mesmo do desenvolvimento histórico da humanidade é no sentido de se ampliar, né, as necessidades humanas, mas não só ampliar as necessidades humanas, mas também se ampliar os meios de satisfação dessas necessidades. Tá? Então, essa é uma tendência do desenvolvimento, do desenvolvimento histórico da humanidade. Então, para podermos sobreviver, né, para a humanidade poder sobreviver, né, ao longo do tempo, ela precisa produzir cotidianamente, diariamente, as suas condições de existência material. Né? Bem, alimentos, roupas, habitações, meio de transporte, por aí vai. Né? Vou parar aqui, senão vou ficar a noite toda só falando o nome de cada mercadoria em particular. Pois bem, então vou pegar um bem só para vocês, né, entenderem melhor o conceito de crise. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar um meio de subsistência, né, que a gente pode viver até sem um carro, mas a gente não pode viver sem um alimento do dia a dia. Então vou pegar um meio de subsistência, né, só para ficar mais clara aqui a ilustração, né, do que é uma crise econômica. Então, por exemplo, a produção de feijão e arroz. Vou pegar uma economia real que só produz feijão e arroz. Então, nessa economia real, simplificada, né, as pessoas, para reproduzir suas condições de existência material, né, elas têm que produzir dois bens, feijão e arroz. Esqueçam carne, esqueçam todos os outros bens. Pois bem, então vejam. Então, a sociedade, né, vai se organizar socialmente e materialmente para viabilizar a produção de feijão e arroz ao longo do tempo, que é uma condição, né, para a nossa sobrevivência da humanidade. Então, veja, a produção vai ser organizada de forma a viabilizar a produção de arroz e feijão ao longo do tempo. Ok? Então, vejam, para que a humanidade possa sobreviver ao longo do tempo, né, essa produção vai ter que ser organizada e vai ter que se reproduzir ao longo do tempo. Ou seja, vai ter que ser renovada ao longo do tempo. Então, quando a gente se refere à reprodução material da sociedade, a gente está se referindo ao fato de que a produção de bens e serviços, no caso aqui específico, de arroz e de feijão, tem que ser renovada ao longo do tempo. Então, se produziu feijão hoje, 2021, né, no mês de novembro de 2021, a humanidade, né, uma determinada sociedade, vai comer todo esse feijão que foi produzido no mês de novembro, certo? E no mês seguinte, imaginando que não vai ter formação de estoque,
certo? Vamos imaginar que não tem formação de estoque, né? Que vai se produzir somente o que é necessário para alimentar a todos os cidadãos, né, de uma determinada sociedade. Então, no próximo período, ou seja, no mês de dezembro, né, próximo mês, vai ter que ser produzido o quê? Mais feijões, né? Para a gente poder continuar comendo feijão e arroz no próximo mês, depois em janeiro de 2022 e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de reprodução material, a gente está se referindo à renovação do processo de produção ao longo do tempo. Tá? A renovação. Aí vamos imaginar a seguinte situação. Nesse mês de novembro, produziu-se 100 quilos de feijão e 100 quilos de arroz. Então, 100 quilos de feijão e 100 quilos de arroz é suficiente, né, para alimentar todos os indivíduos dessa sociedade simplificada que só produz arroz e feijão, né, de forma satisfatória. E não vai ter formação de estoque, tá? Não vai ter formação de estoque. Então, esqueçam a variação de estoques. Então, no mês de novembro, né, esses 100 quilos vai ser suficiente, de arroz e feijão vai ser suficiente para alimentar essa sociedade durante esses 30 dias. Aí lá no dia 1º de dezembro vai ter que ser produzido mais 100 quilos de feijão, mais 100 quilos de arroz para alimentar essa sociedade no próximo mês, né, de forma satisfatória, mas sem gerar, obviamente, estoque. Ok? Pois bem, então a sociedade vai ter que se organizar materialmente, né, para viabilizar a produção tanto desse feijão quanto desse arroz. Nesse caso específico, quando a gente passa, né, do mês de novembro para o mês de dezembro, em que se produziu 100 quilos de feijão no mês de novembro, 100 quilos de arroz no mês de novembro, e no próximo mês também vai se produzir 100 quilos de feijão e 100 quilos de arroz, nesse caso, a reprodução, né, material, né, a renovação do processo de produção, ocorreu numa escala simples. Então, a reprodução simples. Tá? Por que reprodução simples? Porque a economia está se reproduzindo na mesma escala. Então, a mesma quantidade de arroz e feijão que se produziu em novembro de 2021 é a mesma que vai ser produzida no mês de dezembro de 2021. 100 quilos de feijão, 100 quilos de arroz. Certo? Quando é que uma sociedade se reproduz em escala ampliada? Ela se reproduz em escala ampliada, isso é só para, como é que se diz? Lembrar vocês da discussão lá de Economia Política 1, que é importante aqui para a discussão das crises. Na reprodução ampliada, essa sociedade que produziu no mês de novembro 100 quilos de feijão e 100 quilos de arroz, né? No próximo mês, como se gerou um excedente, né? Como se gerou um excedente, então significa, né, que parte desse excedente vai ser incorporado ao processo produtivo. Então, com a incorporação desse excedente ao processo produtivo, né, vai poder, por exemplo, construir uma nova fábrica que vai se somar às fábricas já existentes que produzem arroz e feijão. Né? Também vai poder, né, vai ter mais matéria-prima, né, matéria-prima adicional, matéria-prima auxiliar, e também, né, você vai ter uma força de trabalho adicional na reprodução ampliada. Então, significa o seguinte, que no próximo mês, no mês de dezembro de 2021, essa sociedade vai aumentar a produção tanto de arroz quanto de feijão. Porque tem meio de produções adicionais e também tem força de trabalho adicional. Então, no próximo mês, por exemplo, né, vai se produzir 120 quilos de feijão e 115 de arroz. Vou botar a mesma quantidade, 120 de feijão e 120 de arroz. Enquanto esse mês se produziu 100 quilos de feijão e 100 quilos de arroz. Então, aumentou em 20, né? 20% aí a produção de ambos. Tá? Então, isso é reprodução em escala ampliada, que é o que a gente chama de desenvolvimento econômico. Tá? É isso que a gente chama de desenvolvimento econômico. Então, essa
Esses exemplos agora, né, o A e o B, né, no exemplo A, em que a produção total de feijão e arroz se mantém a mesma, né, na passagem de um mês ao outro, é reprodução simples. Quando aumenta a produção de ambos, de um mês para o outro, é reprodução ampliada. Né? Você aumenta a escala de produção. Então, a produção global aumenta. No caso aqui do nosso esquema simplificado, de feijão e de arroz. Tá? Então, a produção total aumentou em 40 quilos, né? 20 a mais de feijão, 20 a mais de arroz. E quando é que tem uma crise? A crise, ela ocorre, né, do ponto de vista do processo de reprodução material, quando você tem uma paralisação desse processo de reprodução material. Isso significa o que na prática, professor? Que a renovação, né, que é sempre periódica, né, porque é uma condição para a nossa sobrevivência, né, para a sobrevivência da humanidade, a renovação do processo produtivo, né, vai se dar numa escala reduzida. Então, por exemplo, nessa economia simplificada, se produz 100 quilos de arroz e feijão no mês de novembro de 2021. Se você tem uma crise, quer dizer que você vai ter uma paralisação de parte da produção, né? Que pode ser, por exemplo, pelo fato de que boa parte da força de trabalho vai ficar desempregada, ou pelo fato de que uma parte da capacidade, né, produtiva não está sendo utilizada. Então, você vai ter capacidade ociosa. Então, imaginemos que para produzir esses 100 quilos de feijão e arroz, toda a capacidade produtiva da sociedade tivesse sendo utilizada. Bem como toda a força de trabalho também, né, fosse utilizada, ou seja, o pleno emprego, desemprego zero. Tá? Desemprego zero. No caso de uma crise, uma parte da força de trabalho vai estar desocupada e uma parte, né, dos meios de produção, máquinas, equipamentos, edificações, plantas industriais, matérias-primas, etc., vai estar subutilizada. Ou seja, vai se gerar uma capacidade ociosa, no caso de uma crise. Então, no próximo mês, né, pelo fato de uma parte dos meios de produção estarem, né, estarem na condição, né, estarem inativos, né, e como também parte da força de trabalho está desocupada, né, ou seja, não está trabalhando, né, produzindo, então significa que no próximo mês, de dezembro, no caso, né, a produção tanto de arroz e de feijão, imaginando que a crise aqui seja geral, né, vai diminuir. Ou seja, no próximo mês, por exemplo, a gente vai ter a produção de, sei lá, 80 quilos de feijão e 80 quilos de arroz. Ou seja, diminuiu, né? Em 20%. Que era 100 de arroz e 100 de feijão no mês de novembro. Agora é 80 de ambos no próximo mês. Então, isso aí é o quê? É um sinal de uma crise, de uma paralisação no processo de reprodução material da sociedade. Isso é uma crise. Só que essa crise aí é uma crise parcial, que parte dos meios de produção e parte da força de trabalho não está sendo empregada, né, na passagem de um ciclo produtivo para outro. Ou seja, do mês de novembro para o mês de dezembro. Então, você teve uma crise. Ou a crise pode ser uma crise total, que aí seria o quê? Um caso de uma devastação provocada por uma guerra. Né? Assim, não existe, né, pelo menos até onde eu sei, casos em que houve paralisação total das atividades. Até porque é impossível, né? A sociedade tem que renovar o processo de reprodução material, né? O processo de produção. Então, a paralisação é sempre parcial. Mas haveria, né, pelo menos hipoteticamente, haveria paralisação total no caso de uma guerra, né? Em que um país, né, destrói todas as forças produtivas de um outro país, ou seja, destrói toda a infraestrutura do país, todas as indústrias, né? Enfim, provocam a destruição total, né, tanto dos recursos materiais quanto humanos de um outro país. Então, aquele outro país que foi derrotado na guerra, né, não vai ter condições de produzir nada. Então, a produção vai ser zero.
né? Mas aí é o caso extremo, né? Mesmo numa guerra, né, o país vai sofrer uma crise, né? Vai ter uma paralisação no processo de reprodução material da sociedade, mas nunca vai partir do zero, né? Vai partir de um ponto menor, obviamente, né? Pelo fato de destruir infraestrutura, indústria, etc., né? Pontes, rodovias e por aí vai. Fábricas também vão ser destruídas, né? Força de trabalho também vai ser eliminada, né? Que muitos trabalhadores vão ser mortos, né? Em função da guerra, né? Muitos civis também serão mortos, né? Então isso vai acabar afetando a própria economia do país, né? Derrotado. Então isso vai gerar uma crise, obviamente. Então isso vai gerar uma paralisação, só que é uma paralisação parcial do processo de reprodução material. Então vejam, as crises, né? Do ponto de vista, né? Do processo de reprodução material, nada mais é do que uma paralisação parcial, né? Da continuidade, né? Uma paralisação parcial, onde parte da força de trabalho e parte dos meios de produção não estão sendo utilizados em períodos produtivos posteriores, né? Em ciclos produtivos posteriores, como nesse caso aqui que eu citei, né? No exemplo B, né? No exemplo C, na verdade, né? 100 de arroz, 100 de feijão, e no próximo mês vai ser só 80 por causa da crise, né? Por causa da materialização da crise. Então, a crise, né, no sentido mais global, é uma paralisação do processo de renovação periódica da produção ao longo do tempo. Bom, nas sociedades pré-capitalistas, certo? Nas sociedades pré-capitalistas, então, que obviamente são as sociedades que antecederam, né, a sociedade burguesa, as crises eram provocadas, né? Existiam crises, né? Onde você tinha a paralisação parcial, né, do processo de reprodução material da sociedade. E, basicamente, né, o que causava essas crises, né, essas paralisações no processo de reprodução material da sociedade, eram os seguintes motivos: guerras, certo? Guerras, né? Pelo fato de a guerra destruir forças produtivas, né? Destruir meios de produção, destruir e também eliminar, né, boa parte da força de trabalho, né? Dos países que estão envolvidos numa guerra. Epidemias, certo? Epidemias. Então, o caso mais emblemático é da peste negra, né? Então, a peste negra, ela causou uma crise econômica, né, na sociedade europeia, né? Podemos até citar a pandemia atual, né, que gerou uma crise, né, em vários países, né, em função da paralisação, né, da produção em vários países, né, cada obrigatoriedade da quarentena, né? Muitos países adotaram a quarentena, que é, obviamente, uma medida correta, né? Do ponto de vista sanitário, científico, etc., para evitar a propagação do vírus. Então, mas a crise, ela, né, acabou tendo um papel importante aí no aprofundamento da crise econômica, né? Que já se manifestava, já dava claros sinais mesmo antes da pandemia, né? Então, a crise também não pode ser atribuída unicamente à pandemia, mas a pandemia acabou contribuindo, né, para o aprofundamento da crise, para além da política econômica, as políticas de austeridade, que obviamente sempre tem um impacto recessivo na economia. Então, esse é um exemplo atual, né? Mas todas as pandemias que ocorreram, né, nas sociedades pré-capitalistas tiveram impacto negativo sobre o processo de reprodução material da sociedade, né? A produção acabou encolhendo, o comércio também acabou encolhendo, né, em função, né, da gravidade dessas epidemias. Guerras, né, também tiveram um papel importante, né, na eclosão de crises econômicas. Então, ao longo, né, por exemplo, do período feudal, né, da sociedade, né, ao longo da Idade Média, a sociedade feudal experimentou várias crises, causadas não só pelas epidemias, mas também por guerras, né? Também por guerras. Então, as crises nas sociedades pré-capitalistas basicamente eram provocadas por esses dois fatores.
ocorrência de epidemias, né? E ocorrência de guerras. Ocorrência de guerras. Então, com a materialização desses dois fatores, obviamente, né, você tinha desocupação de parte da força de trabalho, né, ficar desocupada, porque morria por cada dos efeitos, né, da epidemia, e também por causa das guerras, né, que acabavam eliminando, né, matando muita gente, né. Então, isso acabava tendo um impacto negativo sobre a produção e sobre o comércio na sociedade pré-capitalista. Então, as guerras sempre tiveram, as epidemias sempre tiveram impacto negativo sobre o processo de reprodução material nas sociedades pré-capitalistas. Como também elas continuam a ter um impacto negativo na sociedade capitalista. Certo? Na sociedade capitalista. Bom. E aí a questão é, né, saindo um pouco agora, né, saindo do âmbito das sociedades pré-capitalistas para a sociedade capitalista, tá? O que é que explica a ocorrência dessas crises na sociedade capitalista? Né? Por que ocorre a paralisação do processo de reprodução material da sociedade na sociedade burguesa? Essa é uma questão central. E como é que essa crise se expressa em termos capitalísticos ou capitalistas? Como é que ela se expressa? É isso que a gente vai tentar, né, discutir aqui ao longo das aulas que vão tratar exatamente desse tema. Mas antes de começar essa discussão, né, convém lembrar, né, que esse tema, né, o tema das crises, ele é de fundamental importância até para entender a atual conjuntura econômica e política em todo o mundo, né, que é chamada crise estrutural do capital. Então, capitalismo, desde a década de 70, segundo vários autores, vem atravessando um período de profunda crise estrutural. O capitalismo está atravessando uma crise estrutural desde a década de 70, ou seja, desde o início da era neoliberal do desenvolvimento capitalista. E quando esses autores falam em crise estrutural do capitalismo, né, estão se referindo ao fato de que há uma paralisação, né, do processo de reprodução material da sociedade capitalista em vários países, que se expressa em quem? Em altas taxas de desemprego, baixo crescimento econômico, né? Baixas taxas de investimento, né? Que se expressa ali através de um indicador importante, que é a formação bruta de capital fixo como porcentagem do PIB. Tá? Então, quando se fala em crise estrutural do capitalismo, está se referindo, né, ao fato de que a performance macroeconômica, né, que a economia, né, ela está apresentando baixas taxas de crescimento. Tá? Baixas taxas de crescimento. Então, é isso que é crise econômica. E por que estrutural? Porque, segundo esse grupo de autores, né, de especialistas, a crise não é determinada por fatores exógenos, mas sim endógenos ao sistema capitalista. Tá? Ou seja, a própria lógica do desenvolvimento do sistema capitalista que engendra a ocorrência de crises
econômicas recorrentes. Então, é isso que eles estão, né? É desse fenômeno que eles estão tratando, e estão investigando, pesquisando, etc. Então, crise se trata disso, né? É uma paralisação do processo de reprodução material, né? No sentido mais geral. É isso que ele tem de comum com as sociedades pré-capitalistas. Agora, vamos ver como essa crise ela vai se expressar em termos capitalistas. Porque o que diferencia a sociedade capitalista das sociedades pré-capitalistas é o processo de valorização, que é expresso através daquela fórmula geral lá do capital, DM de', né? Como é que essa crise se expressa em termos capitalistas? É o que a gente vai ver a partir de agora. Mas antes disso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a fazer em relação ao que eu falei inicialmente. Não tenho não, professor. Tá tranquilo. Alô, tem algum comentário? Pode Eu, falar. eu ia escrever aqui no chat, mas você colocou a questão aí para ser falado, e eu me lembrei de uma coisa lá do livro 1, que é assim, a pergunta é assim, qual? Bom, o pro, se a crise estrutural do capital ela é endógena, o aumento da... A pergunta vai ficar assim, a partir dessa premissa, né, desse ponto de partida, a crise endógena estrutural. Então, o aumento da proporção entre capital constante e capital variável, ou seja, a quantidade maior de capital constante em relação a capital variável, produziria endogenamente uma crise, até porque diminui o emprego da força de trabalho? Essa é a chave para entender as crises sobre o capitalismo. Então, a gente vai tratar da composição orgânica do capital, certo? Só que essa é a chave para entender o fenômeno, né? A lei de queratencial da taxa de lucro. Você acertou em cheio. Só que, quando a gente pensa em crise, a gente tem que pensar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com o processo de trabalho, que aí se relaciona intimamente com o processo de reprodução material da sociedade, né? Com a reprodução material da sociedade capitalista, né? Porque a sociedade capitalista se reproduz materialmente, tal como as sociedades pré-capitalistas, né? Então, nisso ela tem algo em comum com as sociedades que a antecederam. Agora, do ponto de vista do processo de valorização, a crise ela vai ter uma dimensão específica e particular, né? A crise capitalista vai ter uma dimensão específica e particular, que é, digamos assim, que é o que diferencia, né, a forma como a forma como a crise se expressa nesse tipo de sociedade em relação à forma como a crise se expressava nas sociedades pré-capitalistas, tá? Então, o que você perguntou, eu vou desenvolver isso mais adiante. Mas quando a gente pensa em crise, né, só para você entender melhor, quando a gente pensa em crise, a crise ela tem que ser entendida sobre uma dupla dimensão. A primeira dimensão tem a ver com a questão da reprodução material, né, processo de trabalho, né, processo de produção em uma determinada sociedade, certo? Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que tem a ver com o processo de valorização. Aí é nesse segundo aspecto que entra essa discussão, né, que você está se referindo, né, em relação à composição orgânica do capital, que eu vou desenvolver com mais detalhes nessa e na próxima aula, ok? Tá bom. É porque, como a gente estudou pouco tempo, aí fica as coisas assim na cabeça, né? Mas assim, o importante é que você tem que compreender que a crise ela tem duas dimensões. A primeira dimensão se relaciona com o processo de trabalho e a segunda dimensão se relaciona com o processo de valorização, né? Ok. Que é o que marca a especificidade da crise sobre o capitalismo, tá?
É que entra essa discussão sobre capital constante, capital variável, etc. O processo de produção sob o capitalismo sempre tem uma dupla dimensão. Por um lado é processo de trabalho, e por outro lado processo de valorização. Certo? Então, a gente vai tentar compreender a dialética, né, dessa dupla dimensão aí, né, da produção capitalista, ok? No estudo da crise. Bom, então, indo aqui, né, de encontro com o que ela acabou de mencionar, a composição orgânica do capital é dada pela relação entre capital constante e capital dividido pelo capital variável. Então, o capital constante é o C dividido pelo capital variável. Né? Então, no desenvolvimento capitalista, né, no desenvolvimento da economia capitalista, há uma tendência ao desenvolvimento da composição orgânica do capital. Certo? E essa composição orgânica do capital vai se expressar numa queda tendencial da taxa de lucro média da economia. Certo? Ou seja, da rentabilidade média dos investimentos produtivos. Não é investimento financeiro. Isso para ficar bem claro, né? Dos investimentos na produção, né? Ou seja, da rentabilidade do capital industrial, que eu já expliquei para vocês, né? E que é o assunto da primeira prova. Então, quando está falando que é da taxa de lucro, não é lucro financeiro, é lucro industrial. Tá? Os capitais investidos na produção. Isso para ficar bem claro, né? Então, essa é o caráter particular das crises sobre o capitalismo. Né? Todo aumento da composição orgânica do capital, né, se expressa tendencialmente através de uma queda na taxa de lucro média da economia. Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é esse. Mas vamos ver como é que que Procó com mais, né, com mais detalhes, tá bom? Que aí eu já vou responder em cheio ao questionamento do Alaú. Bom, nós sabemos que a economia capitalista, certo? Ela, né, dada seu caráter dinâmico, ela tende a se reproduzir sempre em escala ampliada. Ou seja, isso significa o quê? Que uma parte da mais-valia vai ser capitalizada. Que é aquele exemplo B lá que eu dei no início, né? Na nossa economia simplificada. Você produz 100 quilos de feijão, 100 quilos de arroz no mês de novembro de 2021, no mês de dezembro de 2021, né? Com capitalização de parte da mais-valia. Então, você vai ter o quê? Força de trabalho adicional e meios de produção adicionais. Então, isso vai permitir o quê? Uma produção em escala ampliada. Né? Então, no próximo mês, vai ser possível, em função dessa acumulação de parte da mais-valia, produzir 120 quilos de feijão e 120 quilos de arroz nessa economia simplificada. Tá? Nessa economia simplificada. Então, o capitalismo, ele tem essa tendência, né, expansionista, ou seja, de se reproduzir em escala ampliada. Então, a acumulação de capital nada mais é do que, né, capitalização de parte da mais-valia produzida, capitalização de parte do excedente. Então, para a nossa discussão da crise, né, o que importa aqui a gente entender é que o capitalismo, né, como a economia de caráter expansionista, né, porque ela tende a se reproduzir sempre em escala ampliada, né, capitalizando parte da mais-valia, então ele tende a acelerar o desenvolvimento das forças produtivas materiais.
A Yuli sabe o que é força produtiva material, Yuli? Você conhece esse conceito? Se não, eu repito para você. Pode repetir, por favor, professor. Então, Yuli, para produzir, né, bens e serviços, você precisa de dois elementos básicos para produzir qualquer coisa: celular, feijão, arroz, seja lá o que for. Quais são esses dois elementos? A força de trabalho de um lado e os meios de produção do outro. Certo? Força de trabalho de um lado e meio de produção do outro. Ok? Esses dois elementos é o que a gente chama de forças produtivas materiais. Certo? Forças produtivas materiais. E por que que o Marx fala que o desenvolvimento capitalista tende a acelerar o desenvolvimento das forças produtivas materiais? Porque esses dois elementos, tanto a força de trabalho quanto os meios de produção, também tendem a se desenvolver ao longo do tempo. Do ponto de vista da força de trabalho, né, que são os trabalhadores, né, que trabalham na empresa, né, eles, a força de trabalho é o conjunto de capacidade, né, que esses trabalhadores têm, né, e que eles põem em atividade toda vez que eles produzem qualquer coisa. A força de trabalho tende a evoluir, por quê? Porque ela tende a se qualificar, certo? Ela tende a se qualificar ao longo do tempo. Então, por exemplo, tá? Os médicos de hoje, Uli, século XXI, eles fazem cirurgias a laser, coisas que os médicos de 100 anos atrás não faziam, certo? Ou seja, significa o quê? Que a força produtiva do médico se desenvolveu ao longo do tempo. Tá? Então, o médico de hoje, né, que nasceu, que exerce a medicina nesse início do século XXI, ele tem a habilidade de fazer uma cirurgia laser, coisa que médicos de 70, 80 anos atrás não tinham, né? Até porque essa tecnologia não estava disponível, né? A cirurgia laser. Então, isso significa que a força produtiva se desenvolveu. As forças produtivas se desenvolveram. É a mesma coisa, né? Tem um estudo, viu, Yuli, arqueológico, que diz, né, que foi mais recente, que diz que a profissão mais antiga do mundo não é a prostituição, como a gente imaginava, né? Segundo esse estudo mais recente, os achados arqueológicos, né? Alguns arqueólogos argumentam que, eu não vou me lembrar agora de onde eu extraí, mas acho que foi na Super Interessante, se eu não me engano. Diz que a profissão mais antiga do mundo é a profissão de dentista, né? O odontologista. Né? Aí eles explicaram o seguinte, né? Que os nossos antepassados, quando eles sentiam uma dor no dente, eles pegavam qualquer coisa, né, no chão, né, um pedaço de osso, sei lá, qualquer fragmento no chão, né, e aí arrancavam o dente, né, para parar de sentir dor de dente, né. Então, enfim, um pedaço de osso, uma lasca de madeira, né, qualquer coisa que tivesse, né, à disposição na natureza, né. E aí eles arrancavam o dente dessa forma, né, usando a força para, enfim, para poder se livrar da dor, né. Isso segundo essas pesquisas que eu cheguei a ler algum tempo atrás. Então, vamos acreditar nessa pesquisa, né, mais recente e considerá-la como verdadeira. Eu vou até ver aqui se eu acho no Google, né, enquanto eu estou falando com vocês. Deixa eu só deixar de apresentar aqui para eu, né, ver se eu acho essa matéria. Um minutinho aqui. Espera aí, rapidinho, pessoal.
Então, eu não achei aqui, certo? Eu não achei aqui. Eu achei uma que é de 2018, né? Que diz que já é de cozinheiro. Então, foi uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard. Mas vamos, né? Mas eu me lembro que eu vi, né? Depois eu vou ver se eu achar, eu mando para vocês pelo cigarro. Aí nessa pesquisa, né? Eles, enfim, como eu relatei, né? Eles argumentam que, em função, né? Dessa tentativa dos nossos ancestrais, né? De arrancar o dente, etc., para se livrar da dor, eles encontraram achados arqueológicos que atestam, né? Essa hipótese deles, eles formularam. Aí eles, nesse estudo específico, né, chegaram à conclusão que a odontologia é a profissão mais antiga do mundo, não a prostituição. Pois bem, aí imagine, né, pense aí, né, nos primeiros dentistas, entre aspas, né, e, e compare, por exemplo, com o dentista atual, né? Então, o dentista atual, ele utiliza aparelhos, né, instrumentos de trabalho muito mais modernos, né, uma tecnologia muito mais avançada, que permite, por exemplo, a extração do dente. Tá? O dentista moderno faz canal, por exemplo, que não era feito, né, pelos dentistas de 500, 600 anos atrás. Né? Enfim, eu não sei qual foi. Eu não sei qual é. A gente acha nessas revistas científicas, né? A origem, né? Quando foi feito o primeiro canal? A gente acha nessa revista científica. Mas eu agora não tenho em mente essas datas. Né? Então, mas nós sabemos que hoje se faz canal, enfim, né? E vários outros procedimentos, né? Por parte desses profissionais. Então, isso significa o quê? Que esses profissionais são muito mais qualificados que os profissionais do passado, né? Do que os nossos ancestrais, por exemplo. E também eles utilizam tecnologias muito mais avançadas para permitir a extração do dente, realizar canais, etc, etc. Esse exemplo mostra o quê? Que as forças produtivas se desenvolveram, certo? Forças produtivas se desenvolveram. E a mesma coisa também se você pensar, né, nos meios de transportes. Né? Os meios de transportes do passado são muito mais primitivos, né, do que os meios de transporte atuais. Você tem o avião, por exemplo. Né? Você tem um avião, por exemplo, que é algo recente na história da humanidade. Né? Sem pensar na história da humanidade como um todo. É um meio de transporte relativamente novo. Né? E é muito mais rápido, né? Utiliza uma tecnologia muito mais avançada do que os meios de transporte do passado. Né? Se você também pensar num barco, né? Um transatlântico atual, e comparar com os barcos do passado, né? Um barco atual é muito mais avançado, né? Utiliza uma tecnologia muito mais avançada. Né? E quem opera, né? Esses meios de transporte também tem uma qualificação muito mais avançada, né? Muito mais qualificado do que quem operava um barco, né, 200, 300 anos atrás, uma pequena jangada, por exemplo. Né? Então, tudo isso é indício de que as forças produtivas tendem a se desenvolver ao longo do tempo. Tanto a força de trabalho, no sentido que a força de trabalho tende a se qualificar mais ao longo do tempo, né? No sentido que ela pode fazer operações muito mais complexas, né? Como, por exemplo, fazer o canal de um dente, por exemplo, bem como ela também pode, né, se apropriar de tecnologias mais avançadas para viabilizar, né, por exemplo, realizar um procedimento cirúrgico, né, um procedimento no dente, né, enfim. Isso tudo é sinal de que as forças produtivas têm essa tendência a se desenvolver ao longo da história da humanidade. Né? Se você também for na indústria de armamentos, é a mesma coisa. Né? Anteriormente se fabricava o quê?
canhões, né? Antes dos canhões, né, da invenção da pólvora, era o quê? O arco, a flecha, né, a katana, né, que é a espada dos samurais. Né? Aí compare esses meios, né? Compare esses instrumentos de guerra com os instrumentos de guerra atuais, tanques, né? Enfim, metralhadoras, né? Pistola automática. Então, os meios de guerra atuais, né? Os instrumentos de guerra atuais, né? As armas atuais são muito mais poderosas, né? E para a produção dessas armas, se exige uma tecnologia mais avançada. Então, quer dizer o quê? Que as forças produtivas utilizadas na produção dos armamentos se desenvolveram ao longo do tempo. Bem como também a força de trabalho, né, que é requerida para produzir armas, etc., também se qualificou, né, ao longo do tempo. Né? É muito mais qualificada em comparação com a força de trabalho do passado, que produzia aquelas espadas de samurai, né, as katanas, o arco e flecha, né? Ou seja, os instrumentos de guerra do passado. Tá? Então, quando a gente fala em força produtiva, está se referindo, né, à força de trabalho e os meios de produção. Então, tanto a força produtiva quanto os meios de produção, elas tendem a se desenvolver ao longo do tempo. Né? Por quê? A força de trabalho tende a se tornar mais qualificada. Né? Ela adquire mais conhecimento, né? Como, por exemplo, um médico, né, que tem um conhecimento avançado, né, do corpo humano. Né? Ela também se apropria de novas tecnologias que vão lhe auxiliar, né, no processo de trabalho, como é o caso do médico que usa uma cirurgia laser. Tá? Então, a força de trabalho tem que se desenvolver ao longo do tempo. E os meios de produção também tendem a se desenvolver ao longo do tempo. Né? Porque os métodos de produção tendem a se desenvolver ao longo do tempo. Então, utilização de novas tecnologias, certo? Na produção, sua aplicação tecnológica, né, na produção, sua aplicação na produção. Os métodos de produção também tendem a se desenvolver em função do aperfeiçoamento dos meios de trabalho, né? Dos meios de trabalho, como, por exemplo, na produção agrícola atual se usa máquinas colheitadeiras. Na produção agrícola do passado, lá no Neolítico, não se utilizava trator nem máquina colheitadeira. Né? Então, quer dizer o quê? Que os meios de produção se desenvolveram e hoje são utilizados na produção agrícola. É por isso que a produtividade hoje na agricultura é muito superior em comparação à que foi no passado. Então, quando a gente fala de força produtiva, está se referindo a meio de produção e força de trabalho. Né? Entendeu, Yuli? Entendi. Alô? Entendi. Tá? Alô, ficou claro também? Também, tranquilo. Beleza. Então, vejam, o capitalismo, né? O capitalismo, como ele tende a se desenvolver sempre em escala ampliada, né? No sentido de que parte da mais-valia vai ser capitalizada, então isso permite o incremento da produção e da produtividade, ele é um modo de produção dinâmico, no sentido que ele acelera esse desenvolvimento das forças produtivas. Por que você fala acelera o desenvolvimento das forças produtivas, professor? Pensem, por exemplo, né, na produção de celulares. Todo ano, a Apple, a Samsung, né, essas duas grandes empresas, né, que disputam, né, esse mercado, né, junto com a Motorola e outras empresas, mas eu acho que as duas principais são Samsung e Apple. Né? Só vendo na lista da Forbes, mas provavelmente deve ser essas duas mesmo. Essas duas empresas, todos os anos, todo ano, lançam novos modelos de celulares. E a passagem de um modelo por outro sempre implica o quê? Aperfeiçoamento, né? Adoção de uma nova tecnologia. Né? Então, sempre há um progresso, né, na produção de um modelo de celular de um ano em relação ao outro. Significa o quê? Isso é a expressão do quê? Do desenvolvimento acelerado das forças produtivas. Então, por exemplo, Samsung hoje, esse ano, lançou o Galaxy 21. Né? Provavelmente ela vai lançar o 22. A Apple é a mesma coisa. Né?
vai lançar aqueles iPhones aí 11, 12, 13, né? Então, só para dar um exemplo, mais os televisores também, né? Tem televisor Ultra K, 4K, 8K, sei o que lá K. Então, todo ano também você tem televisores cada vez mais avançados. Então, isso é a expressão desse desenvolvimento acelerado das forças produtivas. Então, o capitalismo tende a acelerar o desenvolvimento das forças produtivas, né? Numa forma, né, que é muito, num ritmo que é muito mais acelerado em comparação com os outros tipos de modo de produção feudal, asiático, escravista, etc. Então, as forças produtivas que têm essa tendência a se desenvolver ao longo do tempo, ao longo de toda a história da humanidade, elas sempre tendem a se desenvolver, né? Elas encontram espaço, né, para se desenvolver de forma muito mais acelerada ainda, principalmente a partir do surgimento da sociedade capitalista, do surgimento da sociedade burguesa. Pois bem, então o capitalismo, né, ele acelera o desenvolvimento das forças produtivas, né? Esse desenvolvimento das forças produtivas permite o quê? Permite o incremento da produtividade social do trabalho, certo? O que é o incremento da produtividade social do trabalho? Se produz mais bens por unidade de tempo. Então, quando você aperfeiçoa os métodos de produção, né, desenvolve novas tecnologias, né, e faz uma aplicação tecnológica das mesmas aos processos produtivos, então você aumenta a capacidade produtiva, né, de uma determinada economia ou de uma empresa. Tá? Então, você vai ter um aperfeiçoamento dos métodos de produção. Esse aperfeiçoamento dos métodos de produção leva ao incremento da produtividade de trabalho. E como é que se materializa esse incremento da produtividade de trabalho? Né? Você vai produzir mais por unidade de tempo. Tá? Então, no mesmo intervalo de tempo, você vai produzir uma maior quantidade do mesmo bem ou do mesmo serviço. Tá? Então, por exemplo, toda vez que a Samsung, né, desenvolve uma nova tecnologia, toda vez que ela desenvolve uma nova tecnologia, né, e faz a aplicação tecnológica da mesma, né, nos seus processos de produção, na produção dos seus televisores, dos seus celulares, etc., isso significa que ela vai produzir mais celulares por unidade de tempo. Então, por exemplo, se ela produzia 1.000 celulares a cada hora, com um aperfeiçoamento dos seus métodos de produção, né, em função do desenvolvimento de uma nova tecnologia, ela vai produzir agora 10.000 celulares no mesmo intervalo de tempo. Tá? No mesmo intervalo de tempo. Então, a quantidade produzida de celulares vai aumentar consideravelmente, né, por unidade de tempo. Então, isso é incremento da produtividade de trabalho. Tá? Estou pegando um exemplo micro só para ficar mais claro, né? Para que as coisas ficarem mais, né, clara na cabeça de vocês entenderem melhor, mais concretamente, o fenômeno. Pois bem, como é que esse fenômeno se materializa na prática? Né? Ele se materializa da seguinte forma. Ele vai ser caracterizado pelo fato de que o emprego crescente de capital fixo, vocês já sabem o que é capital fixo, né? Máquinas, equipamentos, edificações, plantas industriais, instalações físicas, prédios, né? Ou seja, essa massa crescente de capital fixo, né? Esse emprego crescente de capital fixo, possibilita que mais matérias-primas e matérias auxiliares possam ser transformadas em produtos pelo mesmo número de trabalhadores, né, no mesmo período de tempo, ou seja, com utilização de menos trabalho. Né? Então, o desenvolvimento das forças produtivas, eu li ali, mas vou explicar melhor, mais concretamente para você. O desenvolvimento das forças produtivas permite, né, o maior emprego de capital fixo por trabalhador ocupado numa empresa. Tá? Então, você vai ter
você vai requerer menos trabalhadores, tá? Para produzir uma maior quantidade de produtos por unidade de tempo. Então, quer dizer que o mesmo número de trabalhadores, né? Então, digamos que uma empresa tem 100 trabalhadores. Quando se desenvolve as forças produtivas, isso significa o quê? Que você vai ter um maior emprego de capital fixo, né? Edificações, máquinas, equipamentos, etc. E esse maior emprego de capital fixo vai permitir a esse mesmo número de trabalhadores, 100, processar uma maior quantidade de matérias-primas e matérias auxiliares por intervalo de tempo. Esse processamento de mais matéria-prima e mais matérias auxiliares vai se materializar o quê? Numa maior quantidade de bens e serviços por unidade de tempo. Vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Certo? Vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Vamos para a produção de sapatos. Vocês conhecem alguma empresa aí, que eu não me lembro agora, vocês conhecem alguma empresa que produz sapato de couro, que eu comprava muito no passado, mas hoje eu não compro mais. Vocês conhecem algum aqui? Vocês têm algum assim em mente? Acho que Democrata, que é o sapato. Democrata. Pronto, tá ótimo, Democrata. Né? Quando eu digo que as forças produtivas na produção dessa empresa, né, se desenvolveram, quer dizer o quê? Né? Que lá na fábrica, né, dessa empresa, da empresa Democrata, onde vai se produzir, né, todos os produtos de couro, né, que ela produz, né, e fornece ao público consumidor, né, aos consumidores, quer dizer que no âmbito dessa empresa vai ser empregado uma maior quantidade de capital fixo, edificações, prédios, etc., por unidade de trabalho, ou seja, por pessoa ocupada. Então, quer dizer que um mesmo grupo de trabalhadores, uma mesma quantidade de trabalhadores, inalterada, sei lá, 100 trabalhadores, né, vão poder movimentar, né, essa quantidade superior de capital fixo, né, uma maior quantidade de capital fixo. Então, isso vai permitir a esses trabalhadores processar uma maior quantidade de couro, por exemplo, né, que é a matéria-prima, né, que é utilizada, né, para a produção dos produtos dessa empresa, da empresa Democrata. Eu mesmo tenho uma carteira de couro. Tá? Então, por exemplo, se desenvolveu a força produtiva lá nessa empresa, quer dizer que a maior quantidade de capital fixo vai ser movimentada por esses trabalhadores, né? Então, eles vão poder processar mais matéria-prima por unidade de tempo, mais couro por unidade de tempo. Então, por exemplo, se eles utilizavam, sei lá, 100 quilos de couro, né, por unidade de tempo, né, com a força produtiva anterior, com a força produtiva mais avançada, eles vão processar o quê? 200 quilos de couro, nesse mesmo intervalo de tempo, esse mesmo grupo de trabalhadores. Então, qual vai ser o resultado desse desenvolvimento das forças produtivas? Vai ter uma maior quantidade produzida de carteiras por unidade de tempo. Né? Então, vai se produzir, por exemplo, o dobro de carteiras por unidade de tempo. Então, esses 100 trabalhadores, né, que agora, né, que com o desenvolvimento das forças produtivas podem movimentar o dobro de capital fixo em comparação com a situação anterior, vão poder processar também o dobro de matéria-prima e matéria auxiliar nesse mesmo intervalo de tempo. Então, qual vai ser o resultado? Mais carteira produzida por unidade de tempo. Certo? Então, esse é o índice, né, do desenvolvimento esse é o melhor índice, né? É a forma como se expressa o desenvolvimento das forças produtivas. Né? Uma mesma quantidade de trabalhadores pode movimentar uma maior quantidade de capital fixo. E essa maior quantidade de capital fixo, né, vai ser movimentada por esse mesmo número de trabalhadores,
vai lhes permitir processar a maior quantidade de matérias-primas e matérias auxiliares, resultando no quê? No aumento da capacidade produtiva, né? No aumento, né, da quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de tempo. Vejam, eu estou me referindo a esse fenômeno do ponto de vista do processo de trabalho, e não do processo de valorização. Né? Então, esse exemplo que eu dei aqui do couro, né, que é um exemplo que ilustra esse desenvolvimento das forças produtivas, é válido tanto para a sociedade capitalista quanto para as sociedades pré-capitalistas. Quando as forças produtivas se desenvolviam nas sociedades pré-capitalistas, né, então a mesma quantidade de trabalho, né, a mesma quantidade de trabalhadores podia movimentar, né, uma quantidade maior de capital fixo, ou seja, havia um maior emprego de capital fixo na produção, o que permitia esse mesmo número de trabalhadores, ou até um mesmo número reduzido de trabalhadores, né, que muitas vezes isso ocorre, né, processar uma quantidade de matéria-primas, né, maior no intervalo de tempo ou igual ou até mesmo reduzido. Resultando no quê? Numa maior quantidade de bens e serviços por unidade de tempo. Diga lá, Hugo. É uma pergunta para eu me localizar na discussão sobre formas que antecederam o capitalismo. No feudalismo, a terra seria considerada, entre aspas, com a devida assim, cuidado, comparando assim, seria um certo tipo de capital fixo? A terra. Não pode falar em capital porque você não tem processo de valorização. É só meio de produção. Aliás, isso. Então você fala como meio de produção, não é isso? É. Porque a terra é objeto de trabalho, né? Geral do trabalho humano. Mas quando essa discussão da terra passa a ser capitalizada e discutida ali lá nos fisiocratas, ela já está na capital fixo? Não, a terra torna-se capital circulante, né? Que é matéria-prima. Matéria-prima, né? Tá. Não, eu só queria. Porque aí eu Apesar organizo... que é o seguinte, quando os fisiocratas, né, estão... o objeto de investigação dos fisiocratas é a França do século XVIII, né? Século XVIII. Né? É a França naquele processo de transição, né? Uhum. É a França pré-Revolução Francesa, então é uma sociedade ainda de caráter eminentemente feudal. Né? Porque a fisiocracia ela foi predominante, né? Ela foi a escola hegemônica do pensamento econômico entre os anos 1756 a 1776, 20 anos. Certo? Então, você não tem ainda capitalismo industrial aí. Né? Você tem um período de transição, né? de uma sociedade para outra. E a França era essencialmente a sociedade agrária, né? A principal atividade econômica. Então, não faria muito sentido falar em capital circulante, entendeu? Porque é uma sociedade ainda em processo de transição. Né? Você ainda tem uma disputa ali da nobreza feudal com a burguesia, né, francesa. Né? Através do conflito dos três estados, né? Do terceiro estado contra o primeiro e o segundo estado, lá na França feudal. A discussão sobre o capital fixo circulante, essas formas econômicas, essa discussão só faz sentido no capitalismo plenamente desenvolvido, que é o capitalismo industrial. Viu, Alaú? Ali não é capitalismo industrial, entendeu? Certo. É uma sociedade em transição. Certo? Uma sociedade em transição. Você não tem indústria ainda na França. Tá? Você não tem indústria ainda na França naquele período. É por isso que eles falaram que o excedente só pode ser produzido na agricultura, né? Entendeu? Isso eu estou entendendo, inclusive, isso, vamos dizer, vacina a pessoa a não fazer o anacronismo de transportar Isso. a categoria de um período, de um modo de produção para outro. Específica de um modo de produção para outro. E aí eu aí entendo uma coisa.
quando Marx estudou as formas pré-capitalistas de produção, só foi mais para diferenciar o capitalismo das outras formas produtivas. Eu também acho isso, né? E também para mostrar que o capital, enquanto relação social, ele antecede o capitalismo, né? Que capital é comando sobre o trabalho. Sim, sim, sim. Então, você tem as formas antediluvianas, né? Capital comercial e capital usurário. Mas a forma que é, digamos assim, específica do modo de produção capitalista, né? E que é, digamos assim, a principal forma, né? Na qual todas as outras, e que condicionam as demais formas do capital, né? É o capital industrial. Certo? Então, quando a gente fala de capital fixo circulante, a gente já pressupõe o capitalismo industrial, capitalismo já avançado. Certo? Já pressupõe a grande indústria. Então, esse conceito não é válido para a sociedade feudal e nem mesmo para a França do final da segunda metade do século XVIII. Ok? Então, a terra lá era só meio de produção, objeto geral do trabalho humano, mas não era capital. Certo? Não era capital na sociedade feudal, a terra. A terra se transforma em capital na sociedade burguesa. Tá? Na sociedade burguesa. Então, assim, né, para finalizar a aula de hoje, né, que é esse primeiro momento, quando a gente fala em desenvolvimento da sociedade produtiva, a gente está se referindo ao fato, né, de que uma quantidade igual ou até menor de trabalhadores, né, consegue, né, movimentar uma massa crescente de capital fixo. E essa massa crescente de capital fixo permite a essa quantidade reduzida de trabalhadores processar uma quantidade muito maior de matérias-primas e matérias auxiliares, viabilizando o quê? O incremento da produtividade e, consequentemente, da produção. Certo? Consequentemente, da produção. Ou seja, se produz mais com menos trabalho. Certo? Se produz mais com menos trabalho, com utilização de menos trabalho. Né? Então, esse é o fenômeno do ponto de vista do processo de trabalho. Agora, vamos ver como é que se expressa esse fenômeno na próxima aula, do ponto de vista, né, do processo de valorização, ou seja, em termos capitalistas, em termos capitalísticos. Tá? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Ficou claro o que são forças produtivas, o que são e como se expressa o desenvolvimento das forças produtivas? Tanto para a Yuli e para o Alaô, ficou claro com a aula? Ficou tranquilo. Para você também, Yuli, teve alguma dificuldade? Ao fim e ao cabo, o próprio desenvolvimento da tecnologia, né, é um dos elementos do desenvolvimento da força produtiva que até Exatamente. Exatamente. Fala, né? Exatamente. Né? Exatamente. Diga aí, Yuli. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu disse que ficou claro, sim, professor. Então, ótimo. Então, na próxima aula, né, nós vamos verificar esse fenômeno do ponto de vista do processo de valorização. Para fechar aqui, né, para concluir, né, tudo foi discutido, eu vou ler aqui essa parte do slide que ele conclui aqui toda a análise que eu fiz. Que o Marx diz o seguinte: com o desenvolvimento da produtividade social do trabalho, o trabalho vivo, né, que é a força de trabalho, pode colocar em movimento uma massa cada vez maior de meios de produção. Então, menos trabalhadores são requeridos para empregar uma massa maior de capital fixo e, consequente, também uma massa maior de matérias-primas e matérias auxiliares. Tá? Então, isso que é desenvolvimento das forças produtivas. Né? Ela se expressa pelo fato de que o trabalho vivo pode colocar em movimento uma massa cada vez maior de meios de produção. Né? Levando ao quê? Ao fato de que o trabalho vivo empregado diminui, o trabalho vivo, né, a gente está se referindo à força de trabalho, sempre vai diminuir em relação
a massa de trabalho morto, que é capital fixo, etc. Né? É interessante que essa relação que você colocou no início da aula em relação a Ricardo, ele chama de trabalho passado. Exatamente. É por isso que eu falo que a gente não pode não pode ser dogmático quando a gente estuda economia, né? Tem que estudar também os economistas até que a gente não concorda. Você vê que muitos dos termos que o Ricardo utiliza depois foram utilizados pelo Marx, né? Até, Porque o Marx estudou todos esses economistas, né? até mesmo o Jevons, outro dia, eu assisti sua palestra, uma aula, por mais que se critique a ideia marginalista, mas ele fez uma teoria dos preços assim, consistente, não é isso que você falou outro dia? Agora não vou me lembrar, não. Não, né? É que Mas, é de HPE. mas assim, é nesse sentido de que até naquela aula de Economia Política 1, as pessoas acham que porque a pessoa se dedica a estudar a economia a partir de um determinado autor, por exemplo, eu percebi que o elemento aí de inovação está presente em Marx, mas também está presente com outras perspectivas e outras formas categoriais de organização do pensamento bastante em Schumpeter, né? Vários autores, né? E também Kalex, o próprio. Uhum. Então, eu tô assim, esse semestre eu fiquei numa situação. Eu só fiquei com duas disciplinas, que eu vou estudando Marx e Keynes, por causa da questão do trabalho que intensificou. Aí, a intensificação do trabalho, porque a gente está trabalhando ciberneticamente. Então, até nesse caso, acontece de excluir muitos professores do processo de ensino, né, que é o trabalho dele. Exatamente. Com uma plataforma dessa, eu posso dar aula para 100 alunos, né? É o risco de desemprego dos doutores, né? Exato. É um trabalho que mais Marx chama de complexo e está se proletarizando cada vez mais, né? A profissão de professor, de médico. Exato. Essa é a tendência, né? Com os desenvolvimento das suas produtivas. Bom, eu vou fechar a gravação aqui. Encerrar, assim que estiver pronto, eu mando para vocês.